Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Dan. Hoje o nosso tema do vídeo é: será que em 2026 o Lumion ainda presta? Vamos testar aqui na prática agora. Eu tô aqui com a versão 2024 do Lumion, tá? Eu separei aqui um modelo pra gente estar se guiando, certo? Onde o primeiro passo que a gente faz sempre, antes de levar o arquivo pro Lumion, a gente confere, obviamente, a modelagem para ver como é que ela tá, beleza? Então vou estar abrindo aqui esse projeto. Eu vou utilizar o SketchUp 26, versão mais atualizada do Sketch. Já está trabalhando aqui. E vamos aguardar ele abrir. Aqui já com o projeto aberto, a gente pode reparar algumas coisas nessa modelagem. A gente está com alguns blocos inseridos, que eu vou deletar, tá? Todos esses blocos vão ser inseridos lá diretamente no Lumion. E aí eu vou dar uma limpada nesse modelo, tá? Eu dou uma conferida também nas faces, para ver se a gente tem alguma face virada, né? Aqui eu já percebo que está faltando alguma coisa aqui. Aparentemente tudo ok, tá? Então a gente já tem um modelinho básico aí. Um modelinho bem cara de curso mesmo, né? Você vê que é um projeto que só tá com a fachada aqui. E é nela mesmo que a gente vai trabalhar, tá? Então beleza. Acho que a modelagem já está concluída. Eu vou dar um save. Antes eu vou jogar uma textura aqui qualquer. Qualquer não, vou pegar uma textura do Collection. Beleza, tô aqui com o meu Collection aberto, tá? O Collection é uma ferramenta que eu indico, inclusive vou deixar na descrição para que você possa utilizá-la, e vou selecionar alguns materiais que eu pretendo deixar aparente lá dentro do Lumion. Vou iniciar pelo material de... Vamos pegar aqui um porcelanato, tá? Vou selecionar aqui um material que eu acho que pode ficar bacana. Vamos pegar esse daqui. Galera, o Collection é uma ferramenta paga, tá? Ele é... Eu uso essa ferramenta há uns 5 anos. Aqui nem precisa, porque não vai aparecer, mas eu vou botar. Há uns 5 anos eu já utilizo essa ferramenta. Porque é muito chato você ficar procurando textura na internet. Ficar fazendo banco de imagens, gastando memória do seu computador e tudo. Enfim, eu adquiri essa ferramenta, já utilizo ela há muito tempo, tá? Não é de hoje. E eu não abro mão, tanto que eu comprei o acesso vitalício, tá? O meu acesso, ele é o que vai funcionar para sempre, né? Acredito. Mas tem também, se você quiser pagar anuidade, você pode contratar o serviço só de anuidade. Eu vou mudar aquela textura, aquela da frente. Vamos ver se eu consigo botar uma outra corzinha. Deixa eu tirar o filtro. Aqui eu vou selecionar alguma. E tem um jeito, tá? Essas texturas elas foram desenvolvidas para 2 programas específicos, que é o V-Ray e Enscape. Mas tem um hackzinho que eu utilizo aqui para poder utilizar também em outras ferramentas. Tá? Aqui eu vou pintar essa parede, essa. A gente deu uma pequena refinada no modelo, tá? E agora sim eu vou estar salvando e levando esse projeto lá para dentro do Lumion. Como vocês podem ver, eu não anexo muita coisa, né, de modelo, mobiliário. Essa modelagem também não está perfeita, esse meio fio está bem... Não está tão profissional assim, mas eu também não vou perder muito tempo nisso. E aqui vocês podem ver, eu joguei algumas texturas, pode ser que a gente mude alguma coisa lá dentro do programa. Vamos salvar, tá? Primeiro eu salvo ele. Na verdade eu salvo 2 vezes. Primeiro eu salvo uma vez e depois eu faço isso aqui, ó. Venho aqui em janela, informações do modelo. Venho aqui em estatística, tá? E aqui eu boto eliminar não usados. Percebo que tá 102 aqui. E aí eu limpo tudo. Foi para 61, né? Ou seja, ele eliminou todos os blocos que a gente não estava usando. Eu vou lá, salvo de novo, certo? E agora já posso fechar. Beleza? Vou fechar aqui também. E agora eu vou abrir o nosso Lumion. Abriu aqui o nosso Lumion. Antes, a gente vai fazer um teste de desempenho para mostrar para vocês o tipo de configuração que eu tenho aqui na minha máquina, tá? Lembrando, o Lumion é um programa extremamente pesado. Só para você instalar ele, você precisa ter aí, eu diria, uns 150 GB livres na sua memória, no seu SSD, né? Que é o ideal, ou no seu HD. Mas eu indico que seja SSD. E aqui eu estou utilizando um computador com uma RTX 5060 Ti, tá? A RTX ela é muito importante porque ela tem os cálculos novos de Ray Tracing, essas coisas. Eu tenho uma memória gráfica de 16 GB da RTX, que é da minha placa de vídeo. Isso aqui é muito importante, porque quanto mais você tem isso aqui, mais amplitude você consegue nos projetos. Você consegue abrir cenas maiores, evita que o programa crash, essas coisas assim, tá? O processador que eu estou usando é um Ryzen 7 7800X 3D, que é um processador muito bom. Na verdade, meu processador é um Ryzen 9, mas agora eu estou usando um reserva, que é esse Ryzen 7, e estou esperando meu Ryzen 9 voltar da garantia, ele está na garantia.
E eu tenho uma memória RAM, tenho 32 GB de memória RAM. Isso aqui é muito importante também, tá? Então, esse conjunto aqui de configuração, eles fazem com que eu consiga trabalhar no programa de uma forma fluida, né? De uma forma bem, bem boa, tá? Beleza? Criar um novo. Eu vou criar um modelo simples, certo? E agora a gente vai importar o nosso projeto. Está na área de trabalho. Projeto modelo. E aqui está o projeto direto no SketchUp. Perceba que ele está com 140 megas. Eu vou importar ele. Aqui você pode criar uma nova pasta. Vou criar aqui uma nova pasta. Vou botar um nome. Projeto modelo YouTube. Beleza? Casa padrão número. Aqui eu deixo desmarcadas essas duas opções. E aperto bem aqui. Quem não deu like, galera, por favor, dá um likezinho aí para ajudar o canal. Eu tô começando nesse canal agora, então tô trazendo conteúdo de valor. E isso aqui demanda tempo. Muitas vezes eu tenho que parar o que eu tô fazendo, né? Afinal de contas, eu projeto, eu ganho dinheiro com isso. Então, pra estar fazendo esse conteúdo aqui, eu literalmente tenho que abrir mão daquilo que me dá dinheiro momentaneamente para estar servindo, né? Servindo as pessoas. Então, eu acho que o mínimo que as pessoas podem fazer para ajudar é se inscrever no canal, deixar um like e, se possível, um comentário também. Eu acho que isso aí fortalece para que a gente continue trazendo mais conteúdos aqui com mais frequência, beleza? É isso. Estamos aguardando aqui agora. Prontinho, o modelo ele acabou de abrir, certo? Aqui para esse projeto estou usando a versão Pro 2024. Então tem uma diferença absurda, mas a interface dele lembra desde dos antigos, né? O Lumion é como se fosse um pioneiro desse mercado. Então, galera, o Lumion, quem utiliza esse programa aqui sabe do que eu estou falando. As pessoas se identificam com ele, né? E vamos lá. As primeiras coisas que eu faço aqui é o seguinte. Eu já crio logo a minha câmera para que eu não perca tempo humanizando as áreas que talvez nem apareçam na renderização. Eu vou fazer só um render de fachada. Então aqui, como vocês podem ver, eu venho aqui, ó, dou um armazenar, clico aqui no botãozinho de fotografia. Ah, uma dica importante. Se você não tem uma configuração muito boa, eu indico que vocês venham aqui nessa engrenagem e mudem a resolução, botem 2 aqui, 50. Eu lembro quando eu tinha um computador mais fraco, eu utilizava sempre aqui embaixo, porque ele acabava pesando, enfim. Façam isso. Deixem assim, árvores em alta qualidade. Eu vou deixar o meu ativado, porque, como eu te falei, eu tenho um computador bom. Mas se você quiser, você vai desativando tudo isso aqui para deixar ele mais fluido, né? Então aqui eu já faço a minha primeira câmera. Vou dar um save. Aqui eu tô achando muito distante. Normalmente eu aumento aqui o foco, tá? Vou deixar mais ou menos aqui. E aqui eu faço o enquadramento, né? Nas setas SW, D e S, eu consigo movimentar. E aqui eu faço o enquadramento perfeito, tá? Vou salvar. Aqui eu vou subir um pouquinho. Vou deixar na altura de 1,82. Lembrando, sempre que você for fazer um enquadramento, você vai pegar mais ou menos uns 2 dedos aqui de rua, deixa o resto para o céu, enquadra a casa dentro desse limite aqui, né? Quando você movimenta, quando você clica no botão direito do mouse, você percebe que a gente tem a linha de referência, então sempre tente deixar a casa enquadrada, um pouco de área de asfalto, e eu diria que aí um terço ficaria para o céu, tá? Então você vai dar um salvar, beleza? Esse é o passo que a gente vai fazer aqui agora. E agora a gente vai para as configurações principais aqui, para a gente estar fazendo essa imagem. Tá? Aqui eu utilizo logo de cara o Ray Tracing, para a gente ter uma configuração mais fiel, né, aos materiais. Eu volto, venho também na correção de cores e desativo a parte de exposição automática. Tá? Volto aqui também. Ativo também perspectiva de 2 pontos, para a gente deixar. Você vê que ele tira esse aspecto de como se estivesse olhando de baixo para cima e deixa um aspecto mais profissional, né? Muito importante. Mas o que eu ativo aqui? Eu vou ativar o sol, tá? Vou ativar aqui nada, aqui nada, aqui nada por enquanto, 0, 0, 0, reflexo. Todas essas configurações são para quem não utiliza o Ray Trace, né? Quem não tem essa configuração. Então, não é o nosso caso. Céu e nuvens, precipitação, não. Câmera, profundidade de campo, olho de peixe. Aqui também não vou utilizar nada, nada, nada. Vinheta, nada.
e nada. Ah, visibilidade de camada também é importante. E vou ativar também os céus reais, tá? Prontinho. Isso aqui é o que eu utilizo por padrão. Sempre que vocês utilizarem esses dois modelos aqui de céu e sol, a gente tem que lembrar que se o sol ficar na frente, a gente mantém o background com os céus reais. E se o sol ficar por baixo, o sol ele nem vai ter função, né, nesse caso. Então, o sol sempre tem que ficar acima, tá? Que a gente mantém o céu e o sol a gente consegue posicionar ele de uma forma como se a gente conseguisse usar os dois ao mesmo tempo. Então aqui eu vou deixar assim. Na verdade eu vou deixar assim. E por enquanto eu vou deixar o sol oculto, tá? Então a gente está trabalhando só com o céu real. Beleza? Vamos aqui para céus reais. Aqui eu vou trocar o meu céu. Aqui a gente tem alguns céu procedurais, né, da própria ferramenta. Eu vou utilizar uma aqui que me agrade, tá? Por enquanto nenhum está me agradando. Aqui um céu um pouco mais limpo, um pouco nuvens. Cara, eu vou utilizar esse daqui, ó. Esse não. Pronto, esse daqui. Percebam, galera, que o céu ele tem total influência na sua cena, né? Então, vocês têm que ter isso em mente, porque ele influencia diretamente na qualidade do seu render. Aqui eu vou deixar mais ou menos assim. Aqui é na mão mesmo, tá? Lembrando uma coisa muito importante para quem faz renderização. Você tem que se atentar à posição do céu para quando for colocar o sol também, tá? Principalmente se você for colocar o sol à parte. Então, por exemplo, eu percebo que se eu posicionar o céu assim, a gente tem uma incidência solar um pouco mais desse lado. Então o sol ele tem que vir da direita para a esquerda. Beleza? Mas nesse caso aqui eu vou trazer ele da esquerda para a direita, porque eu quero que ele crie um volume de sombra exatamente aqui nessa área. Então, o que eu faço? Eu venho, inverto ele, ó, deixo ele exatamente aqui, ó. Tá vendo? Mais ou menos aqui assim, como se esse sol tivesse vindo da esquerda para a direita, tá? Perceba que aqui está um pouco mais iluminado. E aí o que eu faço agora, depois de configurar aqui o nosso céu? Agora eu configuro o nosso sol. Eu ativo o sol. E aqui na orientação dele. Galera, beleza, eu acho que é isso aí, tá? Deixa mais ou menos aqui assim. É isso. Perceba que eu estou usando Ray Trace, visibilidade de camada, correção de cor. Agora aqui que eu corrijo. Aqui a gente tem alguns presets, tá? Que eu vou utilizar por padrão mesmo. Lembrando que você tem que desligar a exposição automática para ter o melhor resultado. E aqui eu vou dar uma clareada na cena. Isso aqui é como se fosse uma pós-produção. Diretamente. As ferramentas hoje quase todas têm isso. Então você dá uma corrigida aí no que você está achando escuro. Você dá uma clareada na textura, tá? Nas sombras. Aqui eu não mexo. Saturação. Assim fica muito com aspecto de desenho. Então você normalmente ou você deixa assim, ou você tira um pouquinho. Normalmente eu tiro um pouquinho, né? 5%. Aumenta um pouco a vibração. Olha como ele influencia no céu. Tá? Vou deixar no 115. Tudo isso aqui é pouco forçado, tá? Você pode forçar muito. A temperatura a gente pode deixar a cena um pouco mais quente ou um pouco mais fria. Normalmente eu sempre deixo ela um pouco mais quente, 110. E é isso, tá? Essas são as configurações bases que a gente faz antes de mandar o render. Se você quiser, você pode fazer uma cópia dessa fotografia. Você cola bem aqui. E aqui você tem duas imagens com a mesma configuração. Uma delas você pode alterar se você quiser. Por exemplo, eu posso fazer um teste com outro céu, por exemplo. Eu posso fazer um teste com outro céu aqui, um céu mais nebuloso, um céu mais overcast, tá? Que é um céu mais acinzentado. Você pode tirar o sol, por exemplo, e deixar a iluminação assim. Se você quiser fazer uma iluminação mais... Mostrar, né, a questão da... Vamos trocar, vamos deixar um outro céu. Pegar esse aqui um aspecto mais de chuva, né? Você pode fazer também isso aqui. Eu vou deixar essas duas cenas pra gente ver se a gente consegue fazer duas mudanças. Eu vou deixar aqui no centro. A exposição eu vou aumentar um pouquinho, tá?
Tira um pouco a saturação, porque eu quero essa imagem bem como se fosse chuva mesmo. E aqui eu tenho uma configuração também, aqui Clean Cell, precipitação. Então eu consigo botar uma fase bem precipitada. Quantidade de partículas eu posso deixar alto ou baixo, normalmente eu tiro. Certo? Aqui a gente está tentando representar um clima de chuva, né? Aqui é importante que a gente deixe um meio termo. Galera, isso aqui é muito a gosto, tá? Isso aqui não tem padrão. Ah, tem um padrão. Não tem. É você decidir o que funciona pra você. O que você acha bonito, né? Com base nas suas referências e tal. Então é um jogo, né? É um jogo de luz e sombra, materiais, enquadramento. Que aí, com o tempo, você vai pegando. Agora sim, quem fala que esse programa não presta, galera? Porque não tem de renderização, tá? Eu utilizo o Lumion. Eu atualmente não estou utilizando muito o Lumion. Estou utilizando outras ferramentas. Como o V-Ray, como o Chaos Vantage. Mas eu já utilizei muito o Lumion. E até hoje eu sinto vontade de utilizar ele porque ele é uma ferramenta muito boa, galera. Muito boa mesmo. O problema é que ele é uma ferramenta cara, né? Então, se você não souber como utilizar, não vale nem a pena você adquirir. E aí tem o caso da galera que utiliza o pirata, né? O craqueado. Que não é o ideal, mas diante dos valores, né? Que são impostos aí, inclusive ele é pago em dólar. Aí a galera recorre a esses meios aí, não tem jeito. Mas beleza, tem uma cena diurna e uma pegada mais chuvosa. E o próximo passo que eu faço aqui, depois de fazer isso, né? Já tem o enquadramento todo aqui. Eu agora vou fazer a minha humanização. Como é que eu faço a humanização? Primeira coisa que eu faço é, nessa aba aqui de cima, eu vou nomear esses layers. Inclusive eu não estou conseguindo nomear. Às vezes ele vai, às vezes ele não vai, mas... Ah, isso. Você tem que estar aqui na casinha, ó. Então aqui eu tenho modelo, que vai ser a nossa modelagem. Isso aqui a gente não muda nada, tá? E a partir do layer 2 que você vai nomeando. Tipo assim, ó, vegetação. Façam isso é muito importante. Principalmente se você não tiver uma máquina tão boa. Tá? Luzes. Eu vou botar aqui blocos. Tá? Acho que esses três tá bom. Deixa eu ver se eu posso botar mais alguma coisa. Estação. Se tiver mais alguma coisa eu boto depois. Mas vamos começar pela vegetação. Então, sempre que você for inserir uma vegetação, você vai vir aqui, mas antes você troca. Você clica aqui, deixar essa aba ativada. Tá? E aqui eu seleciono a biblioteca do Lumion. Ela é extraordinária, porque é uma biblioteca muito grande. Inclusive é por isso que o programa ele é tão pesado, porque ele tem uma vasta biblioteca de materiais de altíssima qualidade, galera. Então, isso aí faz com que o programa ele fique muito pesado, muito por causa disso também, tá? Então aqui eu faço uma humanização bem a grosso modo. Pode selecionar várias espécies diferentes, tá? Hum, não tem um padrão, né? Galera, tem uns coqueiros. Vamos ver se a gente acha um coqueiro aqui. Bacana. Acho que esse aqui tá legal. Esse aqui eu vou deixar bem aqui, ó, no meio. Tem uma técnica também aqui, pessoal, para vocês fazerem de vez, né? Quando você seleciona a planta, você pode vir aqui, ó, coleção linha, você seleciona ela aqui. E aí vocês podem fazer um caminho, né? E aí nesse caminho, você seleciona todos os blocos que você quer. Eu vou selecionar aqui uns dois, tá? E aumenta o número de itens. Aqui eu troco a direção. Eu vou deixar só esse. Não gostei desse aqui. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou selecionar esse, vou clicar bem aqui, ó. Quando você clica no objeto, você tem a opção de selecionar todos os modelos iguais. E eu vou randomizar tamanho e randomizar também a rotação.
Então aqui eu tenho blocos de diferentes tamanhos, diferentes rotações. Isso é uma coisa importante, tá? Aqui eu vou aumentar só um pouquinho o tamanho dele. Porque eu tô achando que não ficou legal. Segura o Shift. E a gente consegue fazer com mais neutralidade. Eu vou tirar essa daqui e essa. E vou selecionar, galera, uma outra planta agora. Algumas rochas. A gente pode botar de forma aleatória, né? E vai se criando o nosso paisagismo, né? Vou dar uma acelerada aqui. Para o vídeo também não ficar muito longo. Mas aí eu posso ir acrescentando algumas coisas. Vocês têm que ter cuidado, porque tem algumas vegetações que elas são um pouquinho fake, sabe? Então, não é o ideal vocês utilizarem elas justamente por causa disso. A intenção é que o projeto ele fique mais próximo possível da realidade. Então não pode ficar com cara de fake. Então, até a escolha dos materiais, da vegetação, até na hora da modelagem, é muito importante você se atentar a essa questão dos blocos, tá? Vocês têm que ter noção de uma coisa. Vocês têm que confundir o cliente de vocês. Vocês têm literalmente que causar uma dúvida na cabeça deles. Eles não podem ver o projeto de vocês e falar, não, isso aqui é uma renderização. Entendeu? Então, quanto mais próximo do real parecer, mais clientes você vai conseguir adquirir. Porque arquitetura, principalmente arquitetura, o que leva o cliente a te contratar é o desejo que o seu projeto, que a sua imagem, que o seu, sei lá, independente do que você faz, você tem que causar uma boa impressão na pessoa. Então, se você faz algo artificial, por que eu não gosto muito de utilizar a inteligência artificial para fazer postagens, para atrair público ou essas coisas? Porque eu acho que é artificial, galera. É artificial. Ah, mas tem programas que conseguem atingir um nível de realismo ali e tudo. Tudo bem. Mas você, para acertar de primeira, é muito raro, tá? Você tem que fazer vários testes. Quando você acerta, é uma maravilha, mas também é muito fácil de você errar. E hoje a IA eu não enxergo com muita precisão para você fazer principalmente a questão de alteração. Você tem que rezar para você mandar o prompt certo. Você tem que dar muita sorte de você conseguir representar de forma realista, sem ter nenhum defeito. E quando você acerta é uma imagem. Para você fazer 10, 15 imagens de vez, eu digo para você, é impossível, você só vai perder tempo, tá? Ele não mantém a fidelidade 100% do projeto como um programa de arquitetura, como um programa de renderização, como um programa de modelagem. Ele não mantém, galera. O que mantém a fidelização 100% é aquilo que você sabe fazer dentro dos programas. E você só vai aprender isso se você treinar, tá? Não entreguem todas as atividades de vocês para inteligência artificial. Não entreguem, porque é um barco furado, sabe? Inteligência artificial é muito bom você utilizar. Eu utilizo demais, mas eu não entrego todas as minhas atividades para inteligência artificial. Não entrego. Ela não acompanha o ritmo ainda. Talvez no futuro acompanhe, mas ela ainda não acompanha. A consistência dela é baixa, tá? E eu não gosto de nada artificial. Não gosto. Até o Lume eu deixei de utilizar ele por um tempo, porque para mim as imagens dele estavam um pouco artificiais. E isso aí estava me incomodando ao ponto de eu migrar de software. E aí eu comecei a aprender o V-Ray. Hoje eu trabalho muito com o V-Ray. Atualmente estou usando muito o Chaos Vantage, que é um programa também de renderização incrível. Ele é integrado junto com o V-Ray. Para mim ele é o melhor de todos, tá? Para mim o Chaos Vantage junto com o V-Ray, ele é imbatível. E aí tem outros programas muito bons também, como é o caso do D5. Ele vem forte aí. O Twinmotion ele tem um grande benefício, que ele é muito bom também. E ele tem a opção gratuita, então você não precisa pagar licença ou craquear programas. O Twinmotion também é um excelente programa, tá? E se você precisa dominar, se você é arquiteto, você precisa dominar uma boa ferramenta BIM. Não trabalhe no AutoCAD, não perca esse tempo na vida de vocês. Estudem, treinem bastante a questão de, principalmente, de dominar o BIM. Se você é arquiteto e não domina BIM, você é um arquiteto ruim, tá? Se você faz projeto no AutoCAD, você pode até ser muito bom no AutoCAD. Eu era muito bom quando eu utilizava o AutoCAD. Mas eu sentia que aquilo atrasava o meu lado. E aí eu falei, porra, vou estudar 2, 3 meses aqui pesado para dominar essa ferramenta. E hoje eu trabalho, projeto tudo no Revit. Eu refino tudo no SketchUp ali, como você pode ver, porque eu acho que é melhor fazer renderização. E utilizo o software que me dá na telha assim para fazer a renderização. Às vezes eu utilizo o D5,
Às vezes eu utilizo o V-Ray, de vez em quando eu utilizo o Lumion, utilizo também o Twinmotion e por aí vai, tá? Vamos nessa aqui, agora eu tô fazendo, vou fazer um entorno. Vou pegar aqui um... Galera, é muita opção, galera, porra. Você fica perdido aqui na quantidade de coisas que dá pra você inserir aqui dentro desse programa. A biblioteca é muito grande. Enfim. Vamos pegar essa daqui. Tá pequena. Eu tô procurando uma árvore grande aqui pra fazer esse entorno. Ah, enfim, vou botar uma aqui. Vou aumentar o tamanho dela. Vou selecionar umas 4. Uns 4 modelos diferentes de árvore. Vou botar uma amarelinha também aqui. Essa daqui. Tá. Ah, vou botar uma vermelha. Aqui, ó. Essa daqui. Beleza. A gente seleciona aqui. Tamanho do pincel a gente vai aumentar. Aumenta grande aí, ó. Beleza? E aí você começa a pintar aqui em volta. Aí você pinta aleatoriamente. Salva. O que você vai fazer? Você simplesmente vai entrar. Você vai selecionar todos e você vai aumentar a escala deles. Segura o Shift sempre, né? Porque aí você tem mais controle do movimento. Seleciona outra árvore aqui, ó. Aqui também. Aumenta a escala. Randomizar tamanho, randomizar rotação. Tamanho, rotação. Beleza? Vou pegar as vermelhinhas agora. Todas. Randomizar tamanho, rotação. E aqui a escala. As amarelinhas agora. Randomizar tamanho, rotação. Aumento. Prontinho. Feito. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma árvore qualquer aqui. Uma bem... com os galhos bem bonitos. Vamos ver se eu acho uma aqui. Vamos pegar essa daqui. Tá. E eu vou deixar exatamente aqui, ó. Nesse ponto daqui, ó. Aqui, tá vendo? Eu vou explicar o porquê. Vou trazer um pouquinho mais pra cá. Agora eu volto lá na minha ferramenta de... essa daqui. E aqui que eu vou explicar o porquê, galera. Ó. Você pode ver, ele já tá quase tudo completo. Achei que ficou muito alta essa daqui. Seleciono tudo. Vou diminuir um pouquinho a escala, porque ficou na frente da casa, né? Posiciono melhor. Beleza. Vou colocar um carrinho ali, tá? Vou colocar um carrinho aqui do próprio programa. Eu não utilizo muito esses carros daqui porque eu acho muito fake, né? Normalmente eu trago um bloco do SketchUp, mas nesse caso eu vou utilizar um daqui mesmo. Seleciono, boto aqui, tiro lá o condutor, não quero. Vou deixar ele na cor preta, tá? Vejo como tá ficando. Volto aqui, show. Achei um pouco fake isso aqui também. Além de pesada, é feia. Tá. O que eu vou fazer? Eu vou trazer toda essa... Você viu que não tá aparecendo na minha câmera, né? Essa daqui, ó. Esse conjunto aqui. Então, eu trago ele aqui pro lado até ele aparecer na câmera. Um pouquinho mais pra frente. Volto lá. Agora ele já tá aparecendo. Eu vou botar ele mais na frente porque ele vai ficar na frente da casa. Mas beleza. Vamos aqui pro sol, configuração do sol. E aqui você pode perceber que aquela planta que eu inseri, lembra? Ela vai criar essa sombra aqui, ó. Então você percebe que ela tem também uma função, né? Ela cria um detalhe a mais. E se a gente reduzir o tamanho do sol, você percebe que ela fica com os galhos mais... menos esfumaçados, eu diria. Essa planta, a gente vai perceber por aqui, ó. Tá vendo, né? Aqui. Então se eu aumento, ele deixa mais esfumaçado. Mais borrado, né? Como se fosse como se o sol estivesse entre as nuvens ali. E isso atrapalhasse a visualização. Então você deixa ali no 2, mais ou menos. Tá? Aqui eu vou deixar bem marcado mesmo, porque eu quero essa planta mostrando.
Mas é isso. A gente tem um carrinho e tal. A gente já tem a cena bem humanizada. Eu vou aumentar um pouquinho. Sabe o quê? O nosso sol. A intensidade dele, né? Vou deixar aqui no 113. Quero o sol bem marcado. E também quero. O que eu posso fazer? Eu só não gostei muito dessa árvore, cara. Eu achei que ela tá com os galhos muito fechados. Eu vou trocar essa vegetação. Vamos pegar um refinado. Acho que essa aqui vai ficar boa. Deixo bem aqui, volto lá. Você vai ver a diferença agora. Tá? Aqui, se eu clicar aqui naquele botão que eu cliquei, aqui ó, aí ele pega a configuração real. Então aqui eu já consigo configurar um pouco melhor. Vou aumentar um pouco a escala dela. Tá? Shift. E aqui eu posso jogar um pouquinho pro lado. E um pouquinho pra cá também, ó. Ele vai pegar tudo nessa área aqui, tá? Então, já tem mais um detalhe aparente. Show de bola. Depois de ter concluído isso aqui, o que eu vou fazer? Agora sim eu boto a nossa grama. Seleciono aqui a aba de materiais, venho aqui em relva 3D. E aqui agora eu tenho alguns modelos de grama, tá? Essa aqui fica bem bacaninha. Essa aqui também é legal. E aqui você seleciona a grama que você quer. Essa aqui é a cortadinha, né? Deixa ela um pouquinho fake. Aí tem essa, a gente consegue selecionar a textura. Eu gosto de deixar ela um pouco mais queimada, né? Traz aqui pro tom de amarelo. Ó, tá vendo? Entre amarelo e verde. Tamanho. Pode aumentar o tamanho dela. Comprimento também, tá? Aqui é ondulação. E é isso. Vou mexer muito também na grama para não ficar muito grande, mas você pode configurar dessa forma utilizando os procedurais. Agora eu vou fazer uma configuração só de materiais, que eu acho que esses materiais aqui não estão muito bons. Então aqui, por exemplo, eu posso selecionar um material de asfalto. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui na aba de materiais, seleciono aqui pedra, concrete, e aqui a gente pode mudar, né, o material. Eu gostei desse. Ah, tem um aqui, ó. Pronto, isso aqui tá bacana. E aqui, nessa textura, a gente também pode botar uma outra. Vou botar mais clarinha aqui, ó. Enfim, galera, isso aqui é muito pessoal mesmo. Às vezes, o que é bonito pra mim não é pra você e vice-versa. Então aí tem que fazer teste pra ver o que fica melhor. Aqui, por exemplo, pode ser um caminhãozinho de pedra, né? Não gostei muito dessa textura. De volta aqui, ó. Pedra. Bricks. Bricks é tijolo. Aí tem aqui também, tá vendo? Caminhozinho. Pode selecionar isso daqui. Ou esse. Aqui a gente tem algumas pedras, né? Beleza, vamos utilizar esse. Tanto pra cá quanto pra cá. Um branco. O outro vermelho. Agora eu vou inverter, vou utilizar esse branco. E esse vermelho. Show. Dou um OK aqui, ó. Salvar mudanças. E aqui, galera, eu não gostei muito dessa textura aqui, eu não vou negar. Eu acho que vou selecionar aqui em Concrete. Eu vi uma que eu gostei aqui. Acho que é essa daqui, ó. Uma casa um pouco mais brutalista, né? Se é assim que a gente pode chamar. Com uma textura assim mais grosseira.
Pronto, vamos deixar isso aí. Tá. O que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui e vou vir aqui nessa aba aqui, ó. Configurações, suavizar arestas. Tá. Deixar aí mais ou menos no 20. Aqui eu deixo assim. Beleza. Aqui, nesse material preto, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar ele. Em rugosidade eu vou diminuir. E reflexidade eu vou aumentar um pouquinho também. Deixar em 130. E também vou suavizar as arestas. Deixar mais ou menos no 20. Aqui a gente sabe que é material de metal. Então, a gente pode vir aqui, ó. Em reflexidade, metálico. A rugosidade eu vou deixar ele um pouco mais fosco, então deixo aqui no 150. Quanto mais você desce, mais reflexivo ele fica. Então, tipo, com aspecto de cromado, algo do tipo. Se for um material de janela, por exemplo, não é tão cromado, né? Então aí vocês fazem isso. Arredondar. E aqui o material de vidro. Ele já vem meio padrão ali, mas eu gosto de selecionar aqui materiais. Vidro, interior glass. E bota esse primeirinho aqui, ó. Ou o segundo, você que sabe. Primeiro é melhor. Vidro verde já saiu de moda, né? Ninguém mais usa. E show de bola. Vamos ver o que falta. Galera, você lembra quando eu inseri os materiais no Collection? Eu vou explicar um negocinho aqui pra vocês utilizarem, né? Pra vocês configurarem ele. Basicamente, vocês vão clicar no material, tá? Ele vai vir aqui padronizar, ele vai vir o nome da textura. Aqui, ó, Villa Grease, underline, Ironwork. Eu vou digitar isso aqui, ó, Ironwork. Vou vir aqui em relevo, tá vendo? Vou aqui no meu computador, disco local C. Vou selecionar aqui, ó, Collection, Maps. E aí todas as texturas são baixadas no Collection, fica aqui. E aí agora eu posso selecionar aqui, ó, Iron Work. Aqui, ó. Eu tenho exatamente o nosso normal map, que é um mapa de relevo, tá? Rugosidade aí você controla, pode controlar aqui. Pelo que eu vi, ele não tem um mapa, né? A reflexidade, rugosidade, ó. Vamos deixar aqui no 150. E é isso. Bom, vamos fazer aqui um paisagismo rapidinho. Você vê que ela não tem uma qualidade tão boa. Então a gente bota outras aqui, ó. Pessoal, é isso aí. Vou botar só uma pessoa. Vou botar esse carinha aqui. Como se ele fosse entrar no carro. Vou botar esse cara aqui, ó. Perfeito. E volto lá no render. Aparentemente tudo ok. Aqui também. Nessa cena daqui, galera, o que eu vou fazer? Essa cena aqui, a gente tem que botar as iluminações. Lembra que a gente selecionou esse layer aqui de visibilidade de camada? Se você selecionar aqui vegetação, olha como tudo saiu. Aí você pode vir aqui, ó, construir com efeitos. Aí você vai ter um modelo um pouco mais leve, né, pra você trabalhar. Mas eu não vou fazer isso aqui não. Eu vou fazer aqui, ó. O que eu faço aqui? Eu vou diminuir esse sol. Tirar ele. Aqui, ó. Aqui. Pronto. Deixar mais ou menos assim. Eu tiro aqui no layer de vegetação, pra ficar mais leve. E começo a... Troco aqui também, ó. Luzes. Depois de tirar a vegetação, vem aqui em luzes. Seleciona luzes. E vem aqui na abazinha de luzes. Tá? E aqui você começa a inserir as suas iluminações. O ideal não é você fazer uma muito grande, tá? O ideal é você fazer algumas cópias. Tiro aqui o mostrar fonte, troco aqui intensidade, né? Venho aqui em Kelvin, vou botar em 4000. E com o comando do Shift selecionado, eu arrasto para o lado. Com o comando do Ctrl, ou é o Alt, selecionado, acho que é o Alt. É o Alt. Você faz uma cópia para cá, tá? Seleciona o Ctrl para selecionar as duas, com o Alt novamente. Você faz mais algumas cópias pra gente preencher esse espaço aí de iluminação, tá? O mesmo você faz aqui para essa região aqui, para também ficar bem iluminada. E esse é o grande segredo, né, da iluminação. Você fazer algumas
Iluminações. Você pode simplesmente trocar também essa iluminação aqui, ó. Spot de luz. Força emissiva. E aí você consegue botar aqui também. E a gente troca a nossa intensidade. Bota aqui assim, ó. Beleza? É isso. Vou fazer aqui em cima agora. O que eu vou fazer? Vou selecionar algumas cores aqui, ó. Vou pegar esse aqui é bem aberto. Seleciono, desço ele um pouquinho para ele não ficar encostado. Troco a cor. Normalmente eu utilizo 4000. Seleciono o Alt, copio para cá e depois eu faço cópias para cá. Beleza? Quando não é diurno, o render, o que dá o aspecto de realista numa imagem tipo de mais escuro, né? Um overcast ou um render noturno, um blue hour, é investir na iluminação, tá? Então, fica a dica aí pra galera. Invistam na iluminação, não arredem o pé. É de graça, né? Então, dá pra você inserir um monte. Aqui agora, beleza? E é isso. Devia ter uma também, mas não tá lá no modelo, então vai ficar sem. Vamos ver como é que tá ficando. Ó, tá ficando uma merda, né? O que que você faz? Aqui, construir com efeitos. Seleciona. Clica aqui, ó. Seleciona todos, ele vai selecionar todos. Aí você vai e aumenta o brilho. Bota aí no 100, 100.000. Beleza. Ó, a gente já tem uma diferença. Faz a mesma coisa aqui, ó. Seleciona aqui. Seleciona todos. Aumenta também. Lá, ó. Beleza? Aí, ó. A diferença. E quando liga as vegetações? Ó como fica. Que massa, né? Tô sentindo agora que o jardim tá precisando de uma iluminação. Então a gente vem aqui, ó. Hum, vamos botar aqui. Seleciona essa tela. Vamos ver se eu consigo botar isso aqui. Isso aqui na verdade é uma tela, né? Então o ideal é a gente tirar isso, aumentar isso daqui. Deixa a opacidade do jeito que tá. E aí a gente faz algumas. Olha como fica pesado quando você deixa a vegetação. Dá tirar. Você vai vir aqui, ó. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Você vai vir aqui, ó, galera. Você vai trazer aqui, ó. Entenderam? Aí tu faz o quê? Comando Alt, ele já tá na altura certa. Tá dentro lá dos outros. Beleza, vamos ver lá. Como tá ficando. Show de bola. Deixa eu botar aqui em vegetação. Eu vou selecionar algumas lâmpadas, spots. Vou colocar bem aqui, ó. Subo um pouquinho. Troco o direcionamento dela. Posso vir aqui, ó. Tá vendo aqui? Selecionar aqui, assim. Ó, como se tivesse um refletorzinho aqui, ó. Dá um. E faço isso umas 4 vezes.
Primeiro eu vou trocar, né? 1, 2, 3, 4. Né? Beleza. Vamos ver como é que tá. Seleciono aqui. Ctrl para selecionar todos esses aqui e aumento. Aqui não tá aparecendo. Tá, a potência mais forte. Cara, é isso aí, velho. Acho que tá bom. Só vou desligar aqui as luzes. Luzes. Dessa imagem aqui de urna, né? Não faz sentido ter as luzes. Mas é isso. Vou mandar renderizar agora. Eu vou fazer um render e um vídeo aqui para vocês verem. Vou salvar antes. Sempre antes de fazer uma renderização. Alguma coisa que você sabe que o computador vai se esforçar. Vocês salvam, tá? Vou botar aqui aula e YouTube. Vocês salvam que ele pode crashar, né? Pode crashar. Então, beleza. Acho que é isso aí. Faltam alguns detalhes ainda. Eu acho que eu mudaria algumas coisas. Mas, no geral tá bacana. Acho que essa imagem passa. Ela impressiona. É uma imagem até que você pode postar no Instagram, em qualquer lugar aí. Mas vamos lá, vamos fazer uma renderização aqui rápida. O que eu faço? Ray Trace. Eu tiro aqui de equilibrado e boto no alto. Tá? Ou no extremo, tanto faz. Vai depender muito da sua configuração de máquina aí, tá? Mas eu boto as duas aqui no alto. Acho que já tá bom assim. Ele vai ter um cálculo melhor. Aqui o tamanho eu deixo desse tamanho. Se você quiser fazer uma cópia, vir aqui, colar, ele vai copiar a mesma imagem. E você pode trocar o formato dela. Por exemplo, eu quero um post de Instagram. Eu sei que a postagem é nesse formato aqui. Aí você pode configurar a sua imagem, trocar o ângulo da sua imagem. Tá? Por exemplo, você quer esse ângulo aqui, ó. Você quer esse ângulo aqui. Você pode simplesmente trocar. Ah, eu quero um post, quero esse caminho aqui para postar lá no Instagram. Aí você pode fazer isso. Enfim, existe infinitas possibilidades que você pode estar fazendo aí, tá? A ferramenta te permite isso. Mas aqui eu não vou fazer isso. Vou deixar somente essa imagem. E vou mandar. Cara, esse piso aqui tá me incomodando isso aqui, ó. Esse piso aqui. Deixa eu ver se eu acho de asfalto. Acho que é solo. Não. Asfalto. Às vezes tem um que ele é bem. Tipo esse aqui, ó. E eu vou tirar um pouco essa cor, né? Da verde. Pode tirar muito, senão ele some a textura, né? Deixa aqui, ó. E também no ideal é você não jogar o preto 100%. Você sempre deixa ali quase 100%. Beleza? Vamos deixar um pouquinho mais de reflexidade. E o relevo você pode botar mais alto. Também vou aumentar, sabe o que? A escala. Vamos ver agora como é que vai ficar. Ficou melhor. Então, vamos mandar esse render. Tanto esse quanto esse. Renderizar. Conjunto de fotos. Se for um quadro só, vai ser esse. Se for aqui, conjunto de fotos. Aqui você tem 3 opções: Quad HD, impressão, área de trabalho. Eu vou mandar Quad HD. Para mim já é mais do que o suficiente. Seleciono as duas. Vamos botar lá na nossa. Vamos botar aqui, ó. Imagem. E vamos botar aqui. Aqui eu vou selecionar PNG. Vou botar aqui, ó. Teste. Imagem. Aula. E agora a gente aguarda renderizar. Olha quanto tempo ele vai fazer isso. Lembrando que a minha máquina é uma máquina boa, né? Ela tem uma boa placa de vídeo. A gente sabe que esses programas ele rodam mais na placa de vídeo. Então vai depender muito do seu poder de fogo aí também, tá? Principalmente nessa questão do tempo. A qualidade ela é a mesma. Não muda, tá? Você pode ter uma placa RTX 3060 e eu posso ter uma 5090. A qualidade ela vai ser a mesma. O que muda é se a sua máquina aguenta renderizar essa imagem, primeiro ponto.
Se quando você botar para renderizar, ele não vai fechar o programa, porque ele não tem memória, né? A sua placa de vídeo é ruim. Se for ruim, né? E o tempo principal. Quando você tem uma placa de vídeo de baixa configuração, ele demora mais tempo para processar. Vamos resumir aqui. É como se você tivesse uma 3060, é como se você andasse num Uno 2012. E no caso da minha, é como se eu tivesse com, sei lá, um Fusion. Ou seja, você consegue percorrer o mesmo caminho, só que em tempos diferentes, tá? No caso a minha vai fazer, se eu for de Fusion, eu chego mais rápido. Se você for de Uno, você vai chegar também mais devagar, tá? Então, essa seria mais ou menos a analogia se você tem uma placa inferior, tá? A minha placa, por exemplo, não é a melhor, tem placas melhores do que a minha. Mas essa daqui, eu tô tendo uma boa experiência com ela, é uma placa boa. 5060 Ti, e eu não utilizo notebook mais, eu montei uma máquina, uma CPU, e eu digo pra vocês que a performance é completamente outra, tá? Ele tem muito mais poder de fogo, eu diria. É uma máquina, né, preparada pra isso. Bom, tá finalizando aí. Já finalizou, a gente vai ver como é que foi a imagem. Esse aqui seria o resultado final, tá? A qualidade é excelente, pessoal. Se você abre a boca para falar que o Lumion é ruim, é porque você não conhece de programa de renderização. O Lumion continua sim sendo um programa excelente para projeto, para renderização, para quem sabe utilizar. E para quem tem máquina também. Sabe utilizar, vai longe com ele. Tá? Para finalizar, eu vou fazer um videozinho rapidinho aqui, mas eu vou usar essa imagem diurna. Vou fazer uma cópia aqui. Filme. Eu vou colar esse filme. Eu vou vir aqui em editar o clipe. Seguro a tecla S. Vou dar uma desaproximada até aqui mais ou menos, tá? E vou botar um vídeo de mais ou menos, vou botar uns 10 segundos, tá? Então o vídeo ele vai se comportar assim, certo? Só vou fazer duas mudanças para deixar esse vídeo mais dinâmico. Eu vou te para vídeo, galera, principalmente no Lumion, ele não se comporta muito bem com Ray Trace, tá? Eu não sei, não me pergunte por quê, mas ele fica piscando aqui, ó, tá vendo? Ele não se comporta muito bem, tá vendo? Aqui, ó. E aí para corrigir isso, às vezes você tem que aumentar muito a qualidade do vídeo, isso aí não resolve isso, eu já fiz vários testes. Então, para fazer vídeo, o melhor de todos é você fazer sem a ferramenta de Ray Trace, tá? É você fazer literalmente tem um modelo, né? Esse modelo aqui do Lumion, eu esqueci o nome. Mas é fazer sem. O vídeo é bom fazer sem Ray Trace, porque aí ele corrige, né, esses problemas. Aí você ativa algumas funções a mais aqui, que eu vou fazer rapidinho. Tipo, o vento, a velocidade do vento, por exemplo. Tá? Vamos botar aqui em 50. Pronto, que já dá pra ver balançando aqui, ó, tá vendo? Eu vou fazer mais uma configuração. O que, que eu vou fazer? Eu vou botar um humano ali. Bem aqui, ó. Uma pessoa andando, uma mulher. Tem que ser alguém caminhando. Vou botar essa mulher grávida aqui. Pronto. Vou botar essa mulher caminhando com o bebê aqui no passeio. Vou botar ela bem aqui assim, ó. E vou botar um carro. Carro.
Vamos botar isso aqui. Botar isso aqui, um áudio. Vamos botar ele aqui. Só que inverso. Ele vai vir desse canto aqui, ó. Não aqui, porque ele tá na pista da direita. Tá. Então eu vou botar ele aqui. Aqui. Eu vou selecionar ele vindo de cá. E essa mulher que eu vou botar. Vou inverter, né? O lado dela. Tá. Vamos inverter ela aqui, ó. Ela simplesmente vai vir de cá. Certo? Então, eu volto lá em filme. Essa cena vai estar exatamente assim. Certo? E o que eu vou fazer? Vou vir aqui em ferramentas. Primeiro eu vou adicionar um efeito de luz do céu. Acho que é importante esse efeito. Reflexo. Hyperlight. Também é importante. Nada, nada. Só. Não. E aqui eu vou botar aqui, ó, movimento avançado. Não sei se é esse. Movimento em massa. Ou esse em massa ou é o avançado. Eu vou testar, que eu acho que é esse aqui. E aí eu posso vir aqui em editar, tá? E é muito simples. Primeiro eu seleciono o caminho que esse movimento vai fazer. Então vou botar daqui até aqui, tá? Porra, velho, esse mouse tá fudido, velho. Pronto. Já botei o caminho ali, certo? Aqui eu seleciono a largura do meu caminho. Tiro esse, tiro esse, tiro esse. Seleciono a velocidade do carro. Vou botar uns 35 km. Então se eu voltar no vídeo e der o play, você vai ver que o carro já passa na velocidade mais alta. Tá? E aí o que acontece? A gente precisa corrigir essa velocidade. Vou botar 20 km. Porque senão ele entra em loop, né? Principalmente se o trajeto for curto. Mas ele só tá entrando em loop a partir desse minuto aqui, ó. 8. Ou eu aumento o caminho ou diminuo o tamanho do vídeo. Então eu vou botar aqui 8 segundos nesse vídeo. Acho que isso aí já resolve esse problema do loop. Senão eu vou ter que cortar o vídeo, né? E agora eu faço a mesma coisa ali para o bonequinho. Então eu venho aqui. Colocar um novo caminho. Seleciono aqui e vou até o final do passeio. Tá? Tiro o carro. Deixo só o humano. Dou play. Olha lá, lá, lá. A velocidade eu posso aumentar para 4. Beleza? Ela vai dar um pouco mais rápido. E aí a gente já tem um vídeo mais interativo. Tá? O carro ele passa. A pessoa lá se movimentando lá atrás, tá vendo? As nuvens. As nuvens não. O vento, né? Balançando as árvores. E também a gente pode fazer um efeito no sol, cara. Se a gente selecionar aqui, a gente tem duas opções. Eu inicio a rotação do céu, do sol. Nesse ponto, ele vai criar como se fosse um frame aqui. E eu posso ir até o final do vídeo e eu clico também aqui na rotação do sol. Então cria um outro frame e aqui eu posso mudar, né, para onde o sol vai.
Então eu posso trocar aqui, ó, bem de leve. Nada muito grotesco. Então se eu iniciar o vídeo, ó como só ele vai se mexendo, ó. Tá vendo? Ele inicia aqui na esquerda e aí ele vai se movendo também. Já é mais um movimento, tá bom? Você pode fazer a mesma coisa lá pro céu real. Com a nuvem lá, tá vendo? Eu posso criar um frame aqui, continuar até o fim. Crio mais um frame aqui. E aqui eu posso literalmente alterar, né? Para onde esse céu vai, tá? Vou trazer ele um pouquinho mais para cá. Olha lá. Então agora tem um vídeo com movimento, né? Um vídeo bem bacana, por sinal. Tá? Isso aqui é o que vende, galera. Isso é o que vende, viu? Não tem jeito. Novamente eu vou dar um save. Vou voltar para renderizar. Eu venho aqui, tá? Renderizar clipe. E aqui eu seleciono a qualidade de saída. Fotogramas por segundo. Aqui é o FPS, né? Pode deixar em 30. E aqui você seleciona o tamanho do vídeo. Vou mandar ele em Full HD. Vou salvar lá no mesmo lugar. Vou botar com vídeo. E bota aqui vídeo aula YouTube. E aí beleza, vamos ver em quanto tempo ele vai fazer isso aí. Ali do lado ele já tá calculando, tá vendo? Aproximadamente uns 25 minutos, 20 minutinhos, acho que esse vídeo vai estar pronto. E vamos aguardar, que aí eu vou trazer esse resultado aqui pra vocês. Prontinho, galera, depois de 26 minutinhos, nosso vídeo foi gerado. Vou abrir aqui ele com vocês. A gente consegue ver que o programa ele é muito fluido, né? Ele representa bem a qualidade da imagem. Ele tem uma fluidez bacana também. Tem um resultado realista. Eu poderia ir até melhor, tá? Eu não configurei essa cena do jeito que eu normalmente configuro. Aqui tá bem básico. Mas mesmo básico, ele possui uma qualidade bem superior aí, que bate de frente com qualquer renderizador do mercado. Com o D5, com o Twinmotion, com o Vantage. Então, ele não fica pra trás não, galera. Não fica pra trás mesmo. Ele ainda continua sendo uma excelente opção, tá? Quem nunca utilizou, eu indico. Pode utilizar que você não vai se arrepender. Tranquilo? Tamo junto. Peço que vocês deixem um like no vídeo. Que vocês se inscrevam no canal para que eu continue trazendo conteúdos como esse. E é isso. Se puder também dar uma comentada, eu prometo que eu vou te responder. E continuem nos acompanhando. Estamos só no início. E eu vou trazer muita ferramenta aqui para vocês. Beleza? Tamo junto. Valeu.